E pois é, galera, por essa ninguém esperava, hein? Eu tenho certeza, eu não vi em nenhum lugar, nenhum canal, nenhuma teoria, nenhum perfil na internet imaginando que o Og nesse universo era na verdade um herói. Ele era do bem. E na boa, pessoal, esse episódio foi muito bom. Eu fiquei surpreso. Eu trouxe aqui algumas cenas pra gente comentar, pra gente analisar. Eu acho que sim, a gente teve duas lacradinhas que eu não curti. A gente vem aí numa sequência de vídeos conversando sobre essa questão da lacração ou não lacração. Eu falei que não dá pra gente falar, né, que o James Gunn tá lacrando, porque quem tava militando na verdade era a galera lá no Twitter. Só que eu falei isso antes do episódio 7. E a gente teve duas frases que eu achei problemáticas, que eu achei sim militantes nesse episódio 7, agora já dentro do universo nazi, mas que no final, com essa abordagem do Og, né, com essa mudança que eles fazem no Og, na minha opinião, eu achei que compensou, pessoal. E isso só mostra como o James Gunn escreve bem, né, galera? Porque essa abordagem do Og foi realmente incrível. Porque a gente estava falando justamente o contrário. Não, é previsível, a gente já sabe que essa terra aí é de nazis, né? Porque, pô, o pai do Peacemaker, né, o Og, tá feliz. E aí a gente tem esse twist no final, muito bem feito. E não só isso, não só o cara é um herói e você fica surpreso, né? Eu demorei alguns minutos para entender o que estava acontecendo, que eu não estava comprando aquela história. Mas não só isso, pessoal, a gente vê na sequência ele ser morto brutalmente pelo vigilante e você sente a morte do cara, porque você vê, não, peraí, cara, nessa realidade então ele não é vilão, ele é do bem. Então, assim, isso mostra como o James Gunn escreve bem demais, tá bom? E aqui fica um aviso aos haters do James Gunn, né? Por favor, gente, desçam das tamancas, tá bom? Desçam das tamancas, porque o cara é bom. Vamos analisar aqui o episódio, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira, e se você não é inscrito, se inscreva para mais conteúdos de Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos e polêmicas. Eu quero conversar com vocês sobre alguns trechos e quero saber a sua opinião, tá bom? Lembrando que a gente está chegando na reta final agora de Pacificador, então nós vamos ter a nossa live especial aqui com os convidados, a nossa live Sensacionerd, no sábado após o lançamento do último episódio, tá bom? Então você já está convidado a participar e semana que vem na sexta também vai ter a análise, um vídeo aqui do último episódio, né? A live vai ser para comentar da série como um todo, tá bom? Fica aí o convite para você participar com a gente. E o começo desse episódio tem cenas muito engraçadas que me lembraram inclusive o estilo farofão de comédia de Todo Mundo em Pânico, né? Essas paródias muito loucas. Porque a Emilia Harcourt fala pra ele, mano, como que você não percebeu? Tem uma cópia do My Camp, né, em cada mesa. E a resposta do Chris é, eu sou bombado, eu nem olho pra livro, né? Sensacional, porque é um estereótipo que a gente tem, né, dos caras fortões, que na verdade se prova verdade em muitos casos, e aqui o Chris tá provando que é justamente isso. Mas aí, como se não bastasse o livro, tem um mural gigante, né? Isso aqui é muito estilo de humor do Todo Mundo em Pânico, e ficou engraçado, né? Mostrando que realmente o Chris é um baita de um ignorante, né? Até a Adebayo depois brinca com isso, né? Eu nunca falei que o Chris era esperto, né? Eu falei que ele é um cara de gente boa. E aí, pouco a pouco, né, depois reassistindo algumas cenas, eu percebi que o James Gunn já estava sinalizando que esse Og era diferente, por exemplo, nessa cena, quando ele fala, né, pro Keith, que ele já sacou, né, o que tá acontecendo ali, que tem gente de outro universo, e ele fala que viu o sósia dele, né, o Doppelganger, né, a outra versão dele de outro universo, e ele diz isso aqui, né, algo cruel, como se ele viesse de uma versão sombria do nosso mundo. Ele fala que ele nunca contou isso pros dois, mas aqui já mostra, peraí, até no tom de voz, né, a atuação aqui tá muito boa, inclusive, parabéns. A gente vê como esse cara é diferente. A pista já estava sendo plantada e eu não tinha entendido, né? Até no final eu ainda tava, não, peraí. E aí o problema, pessoal, a lacrada que eu falei pra vocês que eu não curti, que depois, né, o James Gunn tenta sinalizar, olha, peraí, é tudo uma questão de percepção e não de generalização. Mesmo ele tendo feito, né, essa sinalização no final, eu não gostei desse momento, porque quando o judoca, né, o Judo Master revela pra ela, o que ela diz? Primeira coisa, Jesus Christ, ela fala, né, que eles traduziram aqui como Jesus amado. E qual que é a resposta dele? Ah, esse eles adoram. Em inglês ele fala, him they love, né, eles amam. Então, qual que é o problema dessa frase aqui, pessoal? Dizer, né, que a galera que é nazi ama Jesus, chamando de fundamentalista religioso.
o que é um grande problema. Por quê, pessoal? Vamos lá. E aqui também já vai um erro numa outra frase que o Judoka falou, né? Sobre você ser budista, ser parte de qualquer minoria, gay e tudo mais. A minoria mais perseguida pelos nazis, ou uma das mais perseguidas, eu arrisco dizer, que com o meu conhecimento histórico que eu tenho, a minoria mais perseguida, ou a etnia mais perseguida, foram justamente os judeus. E o primeiro erro, o James Gunn nesse diálogo aqui não menciona judeus, né? Fala gays, budistas, tem a questão da Adebayo, do racismo, só que ele não menciona judeus. E pior, quando fala aqui de Jesus, eles adoram. Pô, Jesus era judeu, caramba! Será que o James Gunn não sabe disso? Não fez uma pesquisa antes? Então aqui eu achei que ele deu uma lacrada, tá? Foi coisa rápida, mas lacrou. E é o que eu falo, diferente de outras obras, que o núcleo, né, a história, o plot principal tá dentro de uma questão política, sociológica e aquelas discussões. Foi uma coisa muito rápida, muito sucinta. Eu acho que deu uma sinalizada para quem tem essa percepção, só que aquilo. Depois ele compensou na figura do Og. Vocês percebem como o James Gunn gosta de provocar geral? Como ele tá ali cutucando todos os lados? Porque isso aqui foi a percepção do Judoka. Né? Ele olhou e falou, não, isso aí eles adoram. O que também pode ser uma crítica. Tipo, pô, você é um bando de hipócrita, né? Se você tem esse conhecimento, né? Eu não sei se o James Gunn acha que o público tem esse tipo de conhecimento, esse nível. Sabe, não, Jesus era um judeu e tudo mais. Enfim, James Gunn é um miserável, né? Ele tá provocando todo mundo. Mas de qualquer jeito, foi uma lacradinha. Não considero ainda uma obra lacradora e full woke, porque foi só um detalhe que eu falei, o plot principal não tá em cima desse detalhe, né? Não tem ali pessoas com a imagem do bigodinho e de Jesus ao mesmo tempo. Foi só uma cutucadinha de novo, da percepção do Judoka, que depois tem um contraponto na figura do Og, né? A gente já chega nessa parte do Og para falar mais a fundo, mas uma outra frase que eu achei problemática nesse diálogo aqui, embora a atuação dos dois seja muito boa, eu gosto muito dessa atriz que faz a Adebayo, eu acho que ela dá uma naturalidade muito boa para a personagem, mas esse trecho que ela fala assim, né, ó, o pior é que eu nem sei se esse mundo nazi é tão diferente do nosso, né, quanto a gente gostaria, complementando ali a frase dela que eu pausei nessa parte. Qual que é o problema dessa frase, pessoal? Primeiro, o nosso mundo, o fato dela ser uma atriz bem sucedida, que fez agora recentemente Minecraft, né, que quase bateu $1 bilhão, e tá nessa série, e tantos outros negros bem sucedidos, já mostra que essa frase é absurda, porque, né, a realidade não é igual a essa. É simplesmente você negar o mundo ao seu redor. Não significa que não existe o racismo de verdade, né, que não existe discriminação, isso existe. Mas falar que a sociedade como um todo, o que eu falei, o fato dela ser uma atriz bem sucedida, já prova que isso é uma mentira. Então isso aqui foi uma lacradinha, que era inclusive a crítica que a gente estava fazendo da galera do Twitter, falando isso, tá vendo? Olha aqui, ó, o James Gunn tá fazendo uma crítica atual e tudo mais. Mas de novo, um detalhezinho na frase de uma personagem. Dá pra relevar. Até porque, num podcast com o Brandon Davis, a gente teve o James Gunn falando de como o mundo é cinzento, que é justamente uma coisa que eu falo aqui nesse canal, né? Porque ele fala que os Filhos da Liberdade, inclusive, eles são heróis ou não? Eles será que não são terroristas de verdade? Porque eles estão lutando contra um sistema opressor, mas eles também estão ferindo e matando gente inocente. Então, é o que eu falei, o James Gunn gosta de provocar. Mas, de qualquer jeito, aqui, analisando a frase em si da personagem, eu achei problemática, achei que não faz sentido. Então, considero, sim, um aceno pra essa galera. Só que é aquilo, né? O episódio vai te levando, na verdade, essa temporada toda vai te levando a acreditar que as coisas são de um jeito, quando na verdade são de outro. E eles colocam esse twist, essa reviravolta, no personagem que representa, no personagem máximo, vamos colocar assim, que representa, né, o ideal no nazi, como a gente viu na primeira temporada. Ele é o vilão da primeira temporada, depois das borboletas, é claro. E aí faz essa inversão. Então você fica, bom, será que o James Gunn não está mostrando aqui as diferentes percepções do mundo e que, na verdade, as coisas não são bem assim? Ó, dizem isso, mas será que é realmente assim? Né? É o que eu falei, você é levado a acreditar. E quando chega no final, o cara que você acha que é o pior de todos, o mais escroto, né, o pior vilão nazi, ele não é. E você só vai saber isso como? Por meio das ações. Então, cara, eu achei legal essa provocada que o James Gunn fez, embora eu não concorde com a frase em si, tá bom? A outra dica que o James Gunn tinha dado foi nesse momento, né, que os policiais estão ali perseguindo o Chris e a Emilia, e aí chega o dragão azul, né, o Og, com o filho dele, e eles simplesmente detonam com os policiais, e eu fiquei, peraí, tem alguma coisa errada, por que eles estão atirando nos policiais, né? E ali a gente percebe
já que é porque ele não concorda com os policiais e ele sabe que eles são nazis e corruptos, né? Como ele explica no diálogo lá pra frente. Então, depois que você tem a revelação, eu comecei a perceber outros detalhes que pra mim estavam desconexos e consegui chegar nessa conclusão. Pô, o James Gunn realmente estava plantando, né? Construindo pouco a pouco. E aqui eu preciso falar, pessoal, como o John Economos está excelente nesse episódio, né? Como ele é cagão e como ele tem as melhores frases, né? Por exemplo, aqui falando, não, se vocês quiserem a gente pode ir embora assim, sem ele. Quando ele tenta fingir, né, que ele não conhece eles, na boa, muito bom. Tem todo aquele clima de tensão e ele quebra, né, com esse comportamento cagão dele. Sensacional, o ator tá de parabéns também. Ah, e aí a gente teve essa referenciazinha rápida ao Exterminador do Futuro, né? A frase clássica, come with me if you wanna live. Venha comigo se quiser viver, né? Traduzindo. E aqui é invertido, né? If you wanna live, come with us now. Né? Então, se vocês querem viver, venham com a gente agora. Porque é justamente o que o Schwarzenegger fala lá em Exterminador. O ator que faz o Walg interpretou o vilão de Exterminador 2. Então, foi uma referência bem bacana aqui. Só aquele detalhezinho. Achei que era válido a gente comentar. E aí, como eu disse, pessoal, os detalhes estavam sendo ali abordados aos poucos, construídos aos poucos, né? As falas do Og, a personalidade dele, ele foi lá e atirou nos policiais e tudo mais. E aí nesse diálogo que ele tá ali com o Peacemaker, enfim, o John Economos e a Emília, ele tava muito bonzinho. Eu tava até conversando com a minha esposa, a gente assistindo, e eu falei, eu acho que ele tá fingindo, que ele é bonzinho pro pessoal ficar tranquilo, para eles invadirem o outro universo. Porque ele fala isso, né, ó, vamos reunir aí todos que vieram com vocês, para que vocês voltem para o universo e vocês nunca mais apareçam aqui, eu vou mudar a senha, aquela droga daquela senha, né, para evitar esse tipo de problema. E é interessante porque o Keith já mostra que ele é mais revoltado e tudo mais, é quando ele menciona a Adebayo, né, uma mulher negra, ele diz que ele perseguiu ela, né, e aí mais um momento que o Og fala, não, parece que vocês não aprenderam porcaria nenhuma, a gente não faz isso. E eu fiquei, rapaz, o que tá acontecendo aqui? E aí é nesse momento que o Chris fala, né, que ele não teve a intenção de matar, o Og mostra que acredita, o que fica revoltado, e aqui o Og mostra que ele não concorda, né, com o comportamento problemático que o outro Chris tinha, né, ele menciona a questão das drogas, a violência, ele fala, pô, você sabe como o seu irmão era? E aí ele resume isso, a vingança não vai trazer o seu irmão de volta. E aí que começa, né, pessoal, e depois reassistindo, eu percebi que a música vem acompanhando numa crescente. Pô, que escrita excelente, que direção excelente, que montagem excelente. Na boa, pessoal, que episódio sensacional. Porque ela fala, né, nossa, bem generoso para um nazista. Porque ela já tinha pré-assumido isso, né? Ela já tinha pré-concebido, olha só, ela já tinha um preconceito a respeito desse Og. E a reação do Og é, né, não me chame disso. Antes, inclusive, eu esqueci de falar, ele já menciona que os policiais daquela realidade, né, quando a Emília se dói, né, você matou um bando de inocente, ele fala, não, os policiais não são inocentes coisa nenhuma aqui. E faz sentido porque ele nem deixa os policiais entrarem na casa dele. Vocês lembram aquele momento quando eles estão atrás do Chris e tudo mais? E tecnicamente, se você for ver, nem mentindo ele tá, porque ele fala, ó, o meu filho não tá aqui. E realmente não tá, né? Quem tá é a outra versão do outro universo que não é o deles. E aí vem, pessoal, esse monólogo incrível do Og, né? Porque ele fala, ó, parabéns se você vive num mundo, né? Ele fala, eu aplaudo você se você vive num mundo perfeito e você luta contra toda injustiça lá. É o que você faz? Pô, e aí já é um baque, né, na cara da Emília, porque ela trabalhou para Argos, né? E ela tá num momento muito ruim agora, que ela não tá nada heróica, né? Porque a Argos é uma organização do bem, mas a gente sabe, por exemplo, como que o Rick Flag Sr. tá fazendo agora, né? Usando vilões para alcançar os seus planos e tudo mais. Então isso aqui foi um tapa na cara da Harcourt, né? Que tava ali toda boazona, né? Porque esse cara é um nazi, né? Então, bem generoso para um nazi, não sei o quê. Aí ele já fala, não, peraí, não me chama disso. E parabéns se você luta contra todas as injustiças. Mas eu não concordo com eles. Aí o negócio já começa a mudar. E aí, pessoal, ele explica, né? Ó, aqui eu faço o que eu tenho controle. Eu faço aquilo que eu posso. Eu luto contra malucos, assassinos, monstros, né? E ele fala, e quando eu morrer, né, e for julgado por Deus, inclusive em inglês ele fala, né, eu estiver de pé diante de Deus, eu espero que ele saiba que eu fiz tudo o que eu pude, né, tudo que estava ao meu alcance para lutar contra esses malucos. E é nesse momento que o vigilante chega, né, e mata ele, vira aquele caos e tudo mais. E o Chris, aliás, John Cena tá entregando muito na atuação. Ô, John Cena, você surpreendeu, hein? Ele cai em si, né, usa aquele pouquinho de inteligência que o Chris tem e fala, ele não era um nazista. Ele não era um nazista. Ele percebeu. Aí nessa hora eu fiquei, putz,
caramba, eu fiquei confuso. Falei, não, realmente ele não era nazista? Não pode ser, não pode ser. Ah, falei a palavra nazi aqui, que se lasque, YouTube, ajuda a gente aí, vai. Mas aí, pessoal, a conclusão épica é realmente essa aqui, quando o Chris, né, mostra que ele realmente é traumatizado, quando ele vê o Keith quase morrendo ali de novo, e ele impede, né, os amigos dele de matarem ele, e ele fala, nossa, cara, até arrepia nesse momento essa cena. Sou eu, tudo que eu toco, tudo que eu faço, a culpa é minha. E ele lembra, né, de quando ele matou acidentalmente o irmão dele, claro, por culpa do pai dele, completamente lunático no universo principal. E aí ele, cara, que cena, velho, que cena. Aí por fim o Chris volta, né, eles passam pelo portal, a Emília tenta matar o irmão dele, né, pra ele não ir atrás, não consegue, né, e ela precisa ir embora. O Chris é preso, né, pelo Rick Flag Sr., que tinha conseguido ali localizá-lo por causa do capanga do Luthor. Os amigos dele são inocentados, inclusive o judoca que trabalhava para eles também limpou a barra, e a gente tem o episódio concluindo dessa maneira, né? Nos restando aguardar agora o episódio 8, e pessoal, na boa, quando uma história é bem escrita, quando um roteiro é bem pensado, a gente não precisa, por exemplo, de cameos, né, de participações bombásticas para deixar a coisa boa, né? Ah não, porque olha, tá sendo inspirado na Terra X dos quadrinhos, então vai aparecer o David Corenswet, uma super referência, uma super participação especial, um cameo que a gente chama em inglês, né? Usando um traje lá fiel aos quadrinhos. Não precisa disso, isso é fanservice gratuito que não acrescenta a história. O James Gunn construiu uma história muito boa dentro do núcleo do Pacificador, com a família dele e com esse twist do Og. Porque eu falei, a gente teve duas frases problemáticas que eu achei que foram sim sinalizada pra galera lacradora, mas é aquilo, foi compensada depois, a gente é levado a acreditar que ele é um vilão nazi e o cara era bom nesse universo, né? E aí, pra fechar aqui, pessoal, eu vou deixar um trecho do meu amigo Luca Gonçalves, que pra mim ele resumiu muito bem o que esse episódio fez. Que inclusive acabou de bater, né, os primeiros 1000 inscritos, parabéns Luca, galera que acompanha aqui o canal, se ainda não é inscrito lá, faça o favor, tá bom? Pula lá no canal do Luca Gonçalves, vou deixar o link aí na descrição. Mas olha esse comentário dele que sensacional. Ele tava em live, né, assistindo o episódio, são as reações imediatas. Os cidadãos que estavam aí falando que a Terra X era o James Gunn falando sobre sobre os Estados Unidos do mundo nosso, atual. Gente, ele literalmente está falando, em lugares ruins existe gente boa, em lugares bons existe gente ruim, cabe a gente tentar dialogar antes de entrar com o pé na porta. Tá escrito, tá na cara de vocês assim, o episódio sobre o que o cara tá falando, e vocês estão enfiando política no meio. Tem os paranoicos falando que ele tá lacrando só porque ele tá falando sobre Terra X, e tem os imbecil que estão falando que tá representando a sociedade atual. Irmão, Acorda, né? Olha que episódio maravilhoso, que escrita sobre ser razoável, sobre conversar antes de cair na porrada, sobre como perder uma pessoa dói pra pessoa que está perdendo, como é o caso ali do Chris, que tá vendo o irmão dele morrer de novo, pela segunda vez, e agora com raiva dele porque ele causou a morte. Mano, o cara é bom. Concordo, Luca, concordo, tá? Então fica aqui pra vocês esse resumo, tá? Essas aqui são as minhas impressões, as minhas opiniões. Tô muito animado pro final dessa série. Lembrando que vai ter vídeo aqui na sexta-feira, analisando o último episódio. E no sábado vai ter live especial com convidados, resenha livre sobre a série do Pacificador, sobre o DCU, porque o episódio 8 com certeza vai deixar vários ganchos, como o James Gunn já prometeu. E eu espero você aqui pra gente conversar, tá bom? Fica à vontade pra escrever o que você achou nos comentários e a gente se vê muito em breve. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.